Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 24 de junho de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3:30. Deixa eu fechar a cortina aqui. Que ele cresça, que eu diminua. Vamos falar que é missionária na Geralbano. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando pela palavra do Senhor, né? Agora, ontem a gente terminou a carta aos Hebreus, né? E o Senhor me incumbiu da gente estar fazendo os estudos dos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, tá? A gente vai estar começando por Mateus, muito profundo, então a gente vai começar por Mateus, e a gente, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí termina, eu creio que a gente vai estar entrando para Atos, os apóstolos, eu não sei, Deus está dando a direção, eu fico no que Deus manda, tá bom? Tanto para mim como para você, porque eu preciso aprender da palavra do Senhor cada dia mais para ministrar a verdadeira palavra que é pura e verdadeira, né? E para a gente crescer na graça e no conhecimento, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Nessa hora também, Senhor, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, Pai, que vai estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estar guardando, cuidando, livrando, libertando, entrando com providência, com socorro, cortando o laço e desfazendo toda a obra das trevas. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha mudar a história, Pai, daquele irmão que está precisando de uma porta de emprego, daquela irmã, daquela pessoa que não tem que colocar na mesa para os seus filhos, visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, visita nossas crianças que estão voltando para a creche desde ontem, aquelas que estão em casa, guarda, aquelas que são abusadas, espancadas, maltratadas, não entende por quê, crianças, jovens, adolescentes, guarda, Pai, as nossas crianças. Te peço também, Senhor, continua guardando o meu lar, cobrindo com teu sangue. Ai, Senhor, me dando força para prosseguir no ministério da palavra que o Senhor colocou na minha mão. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, a gente vai estar começando aqui pelo livro de Mateus, né? O livro de Mateus é um livro maravilhoso, né? A gente terminou o livro de Hebreus, que o livro de Hebreus vem falando do sacrifício, da supremacia de Cristo, né? Que Cristo é tudo. E o autor aqui, né, do livro de Mateus, que é maravilhoso, né? Foi feito também, provavelmente. Então, como a gente pode estar vendo, né? O livro de Mateus, que a gente vai estar entrando, o nome já fala Mateus, com certeza, provavelmente foi o apóstolo Mateus, né? Que escreveu este livro, né? Você sabe que eram 12 apóstolos, um era Mateus, né? Com certeza, e Mateus também, por ser testemunha, né? De andar ali com Jesus, de ver os fatos da vida do nosso Senhor Jesus, né? Os relatos que ele escreve, condiz, né? Com o livro a qual Mateus escreveu, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. A gente também não pode deixar de lembrar que o nome de Mateus significa dádiva do Senhor, né? E Mateus também, ele era um cobrador de impostos que deixou o seu serviço para seguir Jesus. A gente vai ver isso no versículo 9:9, tá? Ele era um cobrador de impostos, ele largou tudo para servir Jesus, né? E ele é chamado também por alguns de Levi, né? Levi e Mateus é a mesma pessoa, tá? Levi, precisa até marcar aqui também, que eu não posso esquecer, que é tanta coisa. Olha, a caneta tá falhando. Ele também era conhecido como Levi. E a gente vê também que o evangelho de Mateus, ele pode ter sido escrito na Palestina, tá? Isso embora muitos historiadores, né, pensem que ele foi gerado em Antioquia, da Síria, mas fica mais firmado que foi na Palestina. Então, assim, sempre tem uns que contestam, né? Mas eu fico mais com a palavra do Senhor. Então, ele faz parte também dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? São os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? O evangelho de João. João é aquele que escreveu o Apocalipse também, que ficou na ilha de Patmos. A gente vai chegar até lá. Eu sei que esses evangelhos são riquíssimos. Eu já estudei eles, reestudei, mas cada vez que a gente pega, né, o Espírito Santo de Deus mostra detalhes que a gente não via, né? Pelo menos a minha pessoa. E vamos continuar aqui aprendendo mais. Então, esse evangelho ele foi escrito no começo em grego, né? Porque os seus leitores, eles falavam essa língua.
mas também parece que muitos eram judeus, tá bom? E Mateus preocupa-se muito na escrita do seu livro, do Evangelho de Mateus, ele se preocupa muito de falar da ascendência de Jesus, né, de Abraão, ele fala muito, né, ele fala tudo que diz respeito a Jesus. Ele não se importa muito com costumes judaicos, né, mais pra frente tem outros, né, que já se importa, né, como Marcos, né, João também. Lucas já fala mais também sobre doença, sobre libertação. Então a gente vê que ele se importa muito em falar que Jesus é o Pai, fala do Pai Celestial, fala do reino dos céus, né? Ele revela a relutância dos judeus, né, em aceitar Jesus. Então tudo isso, né? Ele realça o papel de Jesus como filho de Deus, né? Filho de Davi, né? Da descendência de Davi, porque a descendência de Davi, ela vinha, né? O Senhor falou assim que não ia faltar trono na descendência de Davi, mesmo depois de todas as situações que ocorreu, e sim, não houve, né? Mesmo tendo ficado pequenininha, Deus fez ela crescer de novo, né? Que é a descendência de Davi, que seja da tribo de Judá, tá? A gente nunca pode esquecer que Jesus é da tribo de Judá. Então, ele vai falar sobre os 6 magos, a adoração de Jesus e muitas outras coisas. Mas me chama a atenção também que ele sempre vai falar do evangelho de Cristo como o campo, né? E o campo é o que é o mundo, né? A gente vê que ele vai falar de Satanás, né? Semeando ali para tirar o povo do foco, né? E ele vai falar também da grande comissão, que é importante, tudo que é importante. Mas o propósito principal do livro de Mateus é comprovar aos seus leitores judeus que Jesus é o Messias, né? Então ele tem essa relutância, né, em comprovar para os judeus, né, que Jesus é o Messias. Então você imagina qual o papel, né, de Mateus nesse livro. Então é algo tremendo. E a gente vê que quando você começa a ver o Evangelho de Mateus, você vê a riqueza de detalhes que ele conta, né? Então isso é maravilhoso, né? E ele também demonstra que Jesus, por sua vida e ministério, ele cumpriu o Antigo Testamento, né? Então, assim, mostrando que o Antigo Testamento, né? Ele demonstra claramente que Jesus, por sua vida e ministério, cumpriu o Antigo Testamento. E era necessário, né? Nossa, minha canetinha tá falhando. Né? Então, Jesus, ele cumpriu o Antigo Testamento, né? Então, assim, é tudo bem claro, ele deixa tudo com clareza, né? Sem obscuridade. Então, assim, Jesus é o cumprimento da predição do Messias. Ele deixa claro que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. E Mateus também, ele considera sempre a história do povo de Deus, né? Ele sempre vai recapitulando, contando a história do Velho Testamento para comprovar que Jesus é o Messias, né? Então, esse é um dos aspectos, tá? Do Evangelho Sinótico escrito por Mateus, porque tem outros que a gente vai estar estudando. Eu creio que por ser grande, o livro de Mateus, a gente vai estar demorando aí em torno de acho que uns 30 dias para terminar. Se o senhor quiser que eu pregue, tipo, 2 vezes, né? Mas vai estar em torno aí de quase um mês, porque ele tem 28 capítulos, tá bom? Mas eu sei que é uma riqueza extraordinária. Então, assim, e também ele mostra, né, o propósito da linhagem de Jesus davídica aqui na Terra, né? Então, assim, tudo isso é para a glória de Deus. Então, a gente vai entrar no livro de Mateus, eu dei uma pincelada para vocês entenderem, e a gente vai começar com a genealogia de Jesus, tá bom? Que é no capítulo 1, que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Só esse título aqui já vem nos trazer grande registro. A gente vai ver nome de pessoas aqui que não faziam parte da linhagem de Cristo, mas pela misericórdia foram enxertados, mostrando a grandeza do nosso Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Essa acepção começa no Velho Testamento, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazão, Nazão gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Lembra de Boaz? Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, ele vai dando detalhes aqui, tá bom?
cuja mãe foi Salomão, gerou Rabom, Rabom gerou Abiás, Abiás gerou Azia, a Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Josias, Josias gerou Jotão, Jotão gerou Macás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Ainda teve o tempo do exílio babilônico, tá bom? Então vamos lá. Depois do exílio, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Sataliel, Sataliel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Elioquim, Elioquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha a geologia. E assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, a gente acabou de falar do registro da geologia de Cristo, né? Então, a gente veio contando. Eu não vou estar lendo de novo, mas eu vou dar só uma pincelada em umas partes do registro que diz assim: é o registro da geologia de Jesus Cristo, do filho de Davi. Então, ele vem com a geologia e ele conta o quê, né? Os tipos de pessoas da geologia revelam, né, a grande variedade, né, dos tipos de pessoas que participaram da geologia de Cristo. Então, não só foi os judeus, o Senhor Jesus, né, enxertou pessoas totalmente diferentes, o próprio Deus na sua geologia. Então, a gente vê que Davi é um título messiânico, né, porque a promessa foi para Davi. A gente sabe o que me chama a atenção? Eu gosto muito, é que às vezes as pessoas não costumam pregar, mas a gente vê que Davi, ele é falado sobre Davi até no último livro de Apocalipse, tá bom? No último capítulo do livro de Apocalipse, o nome de Davi, ele é falado, mostrando a grandeza de Davi. Deixa eu só ver qual o versículo aqui, para me explicar para vocês terem em mente sempre isso, tá? Então, assim, o chamar, aqui, ó, vamos ler, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, é tremendo, né? Deus mostrando que Davi é a resplandecente estrela da manhã, dizendo que foi ele, sim, que gerou Davi, né? E para fazer parte, bom dia, filho, da descendência, né, para que eu e você estivéssemos hoje aqui enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então a gente vê muito mais, e a gente vê aqui que parece outra geologia, né? A gente vê aqui também que fala de outras gerações, a gente vê também que ele fala muito de mulheres, né? Mulheres que foram que são mencionadas aqui, fala de Tamar, fala de Raabe, de Ruth. A gente sabe que Raabe não fazia parte da linhagem de Cristo, nem Ruth, mas elas foram colocadas, né? A gente vê que Boaz, né, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Foi uma prostituta, né? Aquela prostituta que recebeu, que guardou os espias ali, né, na época de Moisés. Então ela guardou eles, e ali, por isso, ela colocou... Tô só dando uma pincelada para vocês entenderem, uma linha de escarlate para quando eles invadissem ali o muro de Jericó, caísse, não destruísse a família de Raabe. Então ela foi salva pela fé, porque ela ouvia falar do que o grande Deus havia feito. Então, ela foi mãe de Boaz, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então ela casou com Salmão, então Deus mudou a história de Raabe, que era uma prostituta. E também Boaz gerou quem? Obed. Quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé, né? Que gerou Davi, né? Que é a linhagem de Jesus. Então, é muito tremendo. Deus, ele muda a história. A partir do momento que você abre o seu coração, Deus, ele muda a história. Deus, ele não quer que eu e você... Era uma prostituta? Era, mas Deus mudou a história da prostituta e colocou ela aqui na geologia de Jesus. Isso é algo maravilhoso. A gente vê que Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, aonde Davi, ele cai no adultério aqui, né? A gente sabe com Betseba, e ele manda matar Urias, né? Porque às vezes o filho de Davi com Betseba morre, né? E logo em seguida vem Salomão, a qual constitui o reinado depois, após a morte
de Davi, porque Davi queria construir um templo para o Senhor. O Senhor falou que Davi não ia construir, que Davi tinha a mão suja de sangue, e é Salomão que constrói o seu templo. Então, tem muita coisa. Aí vem falando das demais geologias. Então, igreja, é muito maravilhoso, né? Então, o que Deus, ele faz, né? Ele muda a história, ele muda, né, o contorno da história. Então, a gente vê que, e é muita coisa, né? Que acontece com os antepassados, né? Então, não foi algo... O nosso Deus é como uma coxa de retalho. Ele vai costurando e quando a gente vê, tá tudo perfeito, né? E a gente vê também aqui que essas 14 gerações, como a gente viu aqui no 17, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, né? Então, houve 14 gerações. Então, essas 14 gerações, elas foram... elas teve uma divisão, pode-se dizer aqui, né? Onde dividiu e depois teve 14 gerações depois, né? Até chegar na geração de Jesus, né? Que aí acaba mostrando, né? Que aqui, ó, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, pai, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, ele veio mostrando a grandeza de Cristo, que ele veio sim, da descendência de Judá. Então, o que a gente vê aqui? E aí, ele diz aqui no 7, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi e 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Por quê? Porque teve esse exílio na Babilônia. E esse exílio, a gente vai ver lá em 1 Crônicas, na época de Chateliel. Então, assim, foi o exílio babilônico que foi necessário, né? Foram quase, acho que foi 400 anos, sei que foi muitos anos, não lembro agora certinho, mas eu sei que foi necessário ter esse exílio, né, para que o povo voltasse, porque o povo, ele sempre estava pecando, né, mas Deus, com a sua misericórdia, sempre cuidando do povo, né, e a gente vê que era necessário todo essa situação, né, e aqui, ó, acho que tá em... Deixa eu ver aqui. A linhagem real após o exílio, tá? Em 1 Crônicas 3, tá? 17. Não, vou ler 19 já. Estes foram os filhos de Pedaías, Zarobobel e Simeão. Estes foram os filhos de Zarobobel. Aí vai falando também da linhagem, né? Que se prosseguiu ali no Velho Testamento. Vamos prosseguir. E a gente vê aqui também, vai falar do nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus Cristo. Diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Olha que detalhe de riqueza que ele fala. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, olha que coisa linda. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Detalhe. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que está nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Então, você vê, né, Deus, né, ele mostrando aqui o cuidado, né, de Deus para com Maria, porque Maria, ela era pura, ela estava prometida em casamento, né? Então, assim, ela não havia casado, mas ela estava prometida a José. Então, eles não tiveram relações sexuais, né? Então, foi algo, assim, extraordinário. Então, durante o noivado judaico, o relacionamento era muito mais definitivo do que o noivado. Você foi prometido, então você vai casar, né? Então, era algo que aí só poderia ser rompido mediante divórcio. Então, José, ele temeu defamar Maria, né? Então, ele ainda tinha temor, né? Um homem que tinha temor de Deus. Por isso que o próprio Deus permitiu que Jesus nascesse de Maria, uma virgem.
Porque eu quero crer que Deus conhecia José e Deus conhecia Maria. Olha só, igreja. Então, assim, o cuidado dele, né? Uma mulher prometida em casamento era chamada de moça, porque era virgem, né? Então, mesmo falando aqui que ela era prometida em casamento, mas ela era virgem, né? Então, mas ela já era tida como esposa, mesmo sem ter relacionamento, ela já, né? Era conhecida como esposa de José antes de casarem. Mas me chama muita atenção porque é justo, né? Para os justos, né? Justo. Que era justo? José era um cara justo, né? Ele era zeloso, ele guardava a lei, né? O justo daquela época era uma pessoa zelosa que guardava a lei, né? E ele sabia que anular o casamento secretamente, né? Secretamente ele assinaria um documento jurídico, mas não submeteria o julgamento público, né? Porque senão Maria seria apedrejada. Porque uma mulher que engravidasse antes de casar, ainda mais do seu marido, ela era apedrejada. Então, olha o cuidado de José, né? Mas aí Deus, ele sempre intervém. Me chama a atenção, José era temente a Deus. José é temente. José é justo, é temente. É o que falta hoje no meio do povo, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, né? Então tá faltando muito disso. E a gente viu que diz assim, né? Vamos prosseguir no 21. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então, ele vai instruir, ainda diz a José, né? Então, em sonho, né? Assim, e esse sonho, José depois acaba tendo mais 4 vezes sonhos a respeito, né, de Jesus, né, que é o Messias, quando ele manda ele sonha que tem que fugir de Belém, ele sonha que tem que voltar, né? Então, o Espírito Santo de Deus mostra para ele, para o marido dela, né, que o que havia gerado procede do Espírito Santo de Deus, que era pura, porque Maria era pura, né? Ô, igreja, olha que coisa linda. Maria é bem-aventurada. Tanto que quando Isabel, mais pra frente, sua prima encontra, assim, bem-aventurada, és tu entre as mulheres, né? Que tá carregando nosso Salvador no ventre. Então, a gente vê o cuidado de Deus, né? E aí, ele explica que dará e cheirar, aqui, ó, cumprisse, no 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, vamos lá no 21. Ela dará à luz um filho e você deverá chamar de Jesus, né? Já aparece o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, né? Que significa Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Então, olha, pensa só, às vezes a gente para ver o sentimento, as emoções de José deve ter sido imenso, um turbilhão. Poxa, eu não dormi com Maria. Maria tá grávida, como assim, né? Mas, então assim, ele não quis defamá-la porque ele era um homem justo, né? Então a palavra diz que ele tentou escondido a fazer isso, mas o anjo do Senhor aparece ali em sonho e explica ali tudo que Deus havia prometido, tinha falado, né? Falou do Velho Testamento e falou que a criança se chamaria Jesus, né? Que significa Emanuel, Deus conosco. Então, tudo isso vem mostrar a grandeza do Senhor, que ela era uma virgem, que ela continuava sendo virgem, né? Então, diz aqui no 23 também cadê? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, tudo isso já estava no Velho Testamento. Então, Mateus acaba extraindo, né, esse capítulo aqui do Velho Testamento, mostrando, né, que José, ele era um homem justo, né, temente a Deus. A gente vê também aqui no versículo 24, né, que diz aqui: ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Olha só, esse receber Maria como sua esposa não quer dizer que ele teve relação sexual com ela, ok? Mas ele aceitou ela como sua esposa, tá? Porque a relação sexual ele só teve após o nascimento de Jesus, né? Que aí ele teve relação com ela, ela teve outros filhos, tá? Então a gente tem que entender direitinho o que a palavra tá dizendo aqui. Então, a gente vê aqui, mas não teve relação. Aí já logo em seguida já explica, tá? Para não ficar em dúvida, no 24. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, José, ele era um homem temente a Deus, você entendeu? Casou com Maria
grávida do próprio Espírito Santo de Deus, e não teve relação com Maria até o nascimento de Jesus, mostrando que Maria era pura, né? Perante aos olhos de Deus e perante aos olhos dele. Então, isso fez com que, eu creio, né? A palavra não dá embasamento, mas eu creio que esse foi um dos motivos do Senhor permitir que, como eu posso dizer assim, que Jesus nascesse da linhagem de José, porque Deus, ele não ia deixar seu filho ser criado por qualquer um pilantra, por um safado, né? Então, José era justo. Olha que coisa linda, igreja. Tem homem justo, ainda tem homem temente a Deus, tem homem com respeito. Então, e Deus procura esses tipos de homem no dia de hoje de caráter inabalável como José, né? Então, e é muito difícil a gente achar homens hoje em dia com esse caráter. Então, ele não teve relação com ela enquanto ela não deu a luz a Jesus, né? Então, fica claro que Jesus nasceu de uma virgem. Então, deixa claro, claro. Então, não tem obscuridade, porque Jesus nasceu de uma virgem. E se ela tivesse tido relação com José, ela não seria virgem, né? Então, Maria, ela era virgem, né? Então, isso é muito importante a gente sempre frisar. Porque aprove o Senhor acontecer assim com Maria, tá? E Jesus nasceu de uma virgem, né? Embora ela deve ter sido ridicularizada e tudo, muitas, né? Mas o que é mais importante é que a nossa fé, que a fé em Deus, que a fé evangélica, que a fé cristã, crê que ela nasceu virgem, que Jesus nasceu de uma virgem e pronto. A palavra diz assim, e a palavra, quando a palavra fala, tá dita, acabou e ponto final. Não adianta questionar, tá bom? Então, amanhã a gente continua, tá? Com a parte de Mateus 2 e vamos ver o que Deus tem pra mim e pra você. Pra mim já falou tremendamente hoje, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.